Olá, boa tarde, minha gente. Eu sou Reginaldo Salvino, sou professor de História e hoje a gente vai discutir um pouco aqui sobre as diferentes formas de medição do tempo na história. É um assunto bem interessante e acho que vai ser muito legal para a gente discutir. Para ver se a gente identifica e discute as diferentes formas de compreensão da noção de tempo e suas periodizações de processos históricos. Antes, algumas perguntas para refletirmos no processo. Qual a importância de contar o tempo? Para que serve a contagem do tempo? De onde surgiu a necessidade de controlar o tempo? Quais os mecanismos utilizados para isso? O que é cronologia? Como organizamos nosso tempo individual? Como sabemos, a história é uma ciência humana e tem como base de sua organização a movimentação dos seres humanos no tempo e no espaço. Temos uma diversidade de espaços em todo o mundo. E antes de termos uma forma mais universalizada de contar o tempo, padrão, tivemos também uma diversidade de formas de contar esse tempo em diferentes culturas ao longo do percurso histórico. A medição do tempo foi e é muito importante para a organização humana, garantiu sua existência e o seu desenvolvimento. Hoje, sem uma boa organização e distribuição do tempo, não conseguimos nos situar bem nas rotinas de convivência social. Exemplo, eu gosto de passar a noite acordado vendo TV ou no celular. Logo, durmo pouco e não conseguirei dar conta das minhas obrigações diurnas com a mesma qualidade. Entendamos um pouco sobre as formas de conceituação de tempo, para poder nós nos situarmos na questão da organização do conceito mesmo, que é importante para vocês do ensino fundamental. O tempo geológico se refere às mudanças ocorridas na crosta terrestre ao longo de sua existência, que data de aproximadamente 4,50 bilhões de anos, segundo cientistas. O tempo histórico, que se refere ao conjunto das mudanças ocorridas nas sociedades humanas no seu percurso. E o tempo cronológico, o tempo medido por meio de instrumentos, tais quais relógios, calendários, etc. A cronologia vem do grego cronos, tempo mais logos, que estudo. Estudar as diferentes formas de medir o tempo utilizadas pelos seres humanos, a cronologia é instrumento fundamental para a história se organizar enquanto ciência. Vejamos as diferentes formas de contar o tempo entre povos do mundo. Os sumérios existiram por volta de 5.300 a 2.000 anos antes de Cristo. Conhecemos hoje como o Oriente Médio o lugar onde viviam os sumérios. Eles marcavam o tempo a partir do movimento do Sol e da Lua. Com isso, regulavam o plantio e a colheita. Já os egípcios, uma grande civilização que existiu por volta de 3.500 anos antes de Cristo, na África, utilizavam o complexo sistema de observação dos astros e criaram um calendário baseado na minuciosa movimentação do Sol, calendário solar. Criaram também o relógio d'água, que os gregos, ao conhecer, chamarão de clepsidra. Observem as figuras aí em tela. Isso aí é um cenário do Egito Antigo. E temos aí, com as tecnologias egípcias de medição do tempo, a clepsidra. Você pode ver e ver também a forma como os egípcios organizavam o calendário. Os maias utilizavam a observação do movimento dos astros no espaço para medir tempo utilizando métodos mais complexos, pois levavam em consideração outros astros além da Lua e do Sol. Já os incas, assim como outros povos da antiguidade, os incas se utilizavam na movimentação do Sol e da Lua para medir o tempo. Aí a gente percebe já a semelhança, mesmo em lugares distintos, em tempos diferentes. Aí nós temos os romanos. Eles mediam o tempo a partir da fundação de Roma. Foi uma lógica que os romanos, assim como outros povos, a partir dos seus mitos de fundação, pensaram para contar a própria história do seu povo. Então os romanos começam a contar a partir da fundação de Roma. Seu calendário não se relacionava com a astronomia como a maioria dos povos, e sim a mitologia romana. Seus deuses e governantes eram os marcos de referência para estabelecer a contagem do tempo. Aí nós temos os gregos. Os gregos contavam tempo a partir da primeira Olimpíada. Olimpíada, essa que vocês conhecem, que foi cancelada recentemente no Japão para 2021, é justamente um marco simbólico da cultura grega na contagem do tempo.
Aí nós temos os Iorubás. Os Iorubás é um povo da África mais ocidental, centro-ocidental. Os Iorubás tiveram muita influência na formação da cultura negra no Brasil. Para estes, povo africano existente nos dias atuais, na Nigéria, Níger e parte do Benin, a contagem do tempo era iniciada a partir da colheita do inhame, que é a base da alimentação de muitos dos povos africanos. Os cristãos têm como referência o nascimento de Cristo. Dessa forma, o calendário utilizado hoje pela maior parte do mundo tem como marco essa referência de tempo estabelecida pelos europeus por iniciativa do Papa Gregório XIII, em 1582, para corrigir falhas dos calendários anteriores. O Papa Gregório criou o calendário gregoriano, este calendário cristão ocidental que é utilizado como parâmetro em boa parte do mundo. Os hebreus, assim como os sumérios, os hebreus utilizavam o calendário lunisolar, ou seja, lua e sol como elementos de medição, que se baseia na contagem do tempo a partir da movimentação desses dois. E também temos os tupi, né? Os tupi, o povo originário do Brasil, povo que iniciou todo o processo de civilização aqui, onde chamamos de América do Sul e nosso grande Brasil. Para esse povo da América do Sul, o tempo era contado a partir da movimentação da Lua, ou seja, o calendário lunar. Então a gente já percebe aí as semelhanças que vai tendo de um para outro. Só que cada povo teve uma forma diferenciada de interpretar justamente essa movimentação do Sol e da Lua dentro das suas realidades territoriais. E aí a gente tem 6 instrumentos para contar o tempo no decorrer da história. São tecnologias que foram criadas e a gente traz aqui para mostrar para vocês um pouco disso. Que tecnologias são essas, né? Então, temos o relógio de sol, criado por volta de 1500 anos antes de Cristo. A medição do tempo se dá pela mudança da posição do sol. Quando o sol está no meio-dia, você não vê o sombreamento. Então, essa foi a observação criada com essa tecnologia. Então temos a clepsidra. A clepsidra, já falado anteriormente, que foi tecnologia egípcia, também foi apropriada pelos gregos e a partir daí deram as suas melhoras para a clepsidra, né? Inclusive o nome foi o nome grego, não foi o nome egípcio, né? Que era o relógio d'água, né? Então o relógio d'água funcionava pela força da gravidade. E assim como a ampulheta, um outro instrumento que viremos mais adiante, usava um recipiente cheio que alimentava um vazio, e isso você ia gerando o equilíbrio nessa marcação do tempo. A ampulheta que eu falei há poucos, também criada por volta do século 8 a.C., conhecido como relógio de areia. E aí, assim como a clepsidra, a ampulheta você tem a gravidade pesando de um para o outro, um instrumento cheio, um recipiente cheio, despejando areia num recipiente vazio. E aí se estabelecia uma quantidade de areia e estabelecia-se o tempo que ela que precisava ser contado por ela. Então, isso aí é uma outra tecnologia utilizada pela humanidade ao longo do seu desenvolvimento para contar o tempo. Aí o relógio de vela. Esse foi criado por volta do século VIII. Consistia em contar o tempo a partir da queimada de vela. O relógio de pêndulo. Esse foi criado em 1656. Olha, veja só os avanços tecnológicos. Pela imagem vocês já vão percebendo que ele já tem uma outra estrutura em relação aos anteriores, né? Utilizava pesos para mover o ponteiro. No século XX foi superado pelo relógio de quartzo. Esses mais convencionais, depois o relógio atômico, que nós veremos adiante. O relógio atômico, criado em 1955. Lembro aí 1955, né, aquele período aí da Guerra Fria, as tecnologias nas nações começavam a avançar porque era justamente a disputa de guerra. Então, a descoberta, ainda no processo da Segunda Guerra Mundial, da tecnologia atômica fez com que fosse criado o relógio atômico. Então isso data de 1955. Desde 1967, o tempo passou a ser medido oficialmente pelo relógio atômico. Ele é considerado mais preciso e mesmo assim atrasa um segundo a cada 65 mil anos.
Como se pode ver, a contagem do tempo se deu de formas semelhantes e variadas ao longo da história e pelas diversas sociedades do mundo. Uma coisa importante para se perceber é a necessidade que a humanidade sempre teve de organizar a vida a partir da organização do tempo. E isso nos remete a nós mesmos, que precisamos organizar nossas vidas a partir da compreensão que temos sobre o tempo. Essa compreensão e essa organização dos nossos tempos nos faz crescer de forma mais harmônica com a cultura, com a sociedade na qual nós estamos envolvidos e também ajuda-nos a desenvolver nossa programação diária melhor, inclusive os momentos para estudar. Fica para vocês uma série de links que vocês podem se utilizar para aprofundar vossos conhecimentos neste momento em que precisamos estar em casa, porque estamos vivenciando um dos grandes fatos da história da humanidade e aí vocês, jovens, estão vivenciando uma pandemia, né? Uma epidemia universalizada e que todos nós podemos ser vítimas dela a qualquer momento e dentro disso a gente precisa ficar em casa. Então, vejam os links na página a seguir e aí vocês vão poder se deleitar com boas leituras. Um tchau para vocês e até mais!